Glória a Deus. Gênesis capítulo 4, versículos 3 e 4. Gênesis, capítulo de número 4, versículos 3 e 4. Glória a Deus. Ao cabo de dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da gordura delas. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Podeis assentar. Queridos, o assunto dízimo talvez seja um dos assuntos mais discutidos pelos cristãos nos dias de hoje. Eu mesmo já tive oportunidade de conversar com algumas pessoas sobre o assunto, e é incrível como o assunto é levado ao pensamento daquilo que cabe no meu coração, ou até mesmo, quem sabe, no meu bolso. Quando a palavra do Senhor é tão clara e nos mostra a sua verdade, mas a divisão do assunto é tão grande, é tão discutida, mas ele é tão simples e tão revelador, como nós podemos ver nesses dois pequenos textos. Eu já tive a oportunidade de conversar com pessoas consideradas desigrejadas. Eu já tive a oportunidade de conversar com pessoas que dizem que o dízimo até mesmo reflete na salvação de alguém. Eu já tive a oportunidade de conversar com pessoas que adotavam o dízimo como uma regra, um princípio, e depois naturalmente recortaram das suas atividades, da sua programação de culto, digamos assim, ao ponto até mesmo do seu líder ter que ter um outro sustento, uma outra atividade para que pudesse sustentar a sua família. E eu confesso para você que, se você pensar junto comigo, você hoje deve ter tido um dia de trabalho árduo, um dia de trabalho talvez bem difícil para aqueles que estão, obviamente, trabalhando. E confesso que talvez, se você tivesse a incumbência de trazer uma palavra aqui para os nossos corações hoje, talvez você não tivesse tido tempo ou cansaço, pudesse limitar a sua condição de estudo. Imagino comigo que eu conheci um pastor que ele era pedreiro no seu dia a dia, e eu não nada contra a profissão, queridos, é honroso demais. Mas eu me lembro de ter ido na igreja dele e ele chegar somente no horário para dar a bênção apostólica. E aquilo me deixou não só incomodado, mas também entristecido. Porque como aquele homem tem condição de preparar a sua vida para que pudesse alimentar o seu rebanho, que é mais importante para ele trabalhar fora para sustentar a sua família, ou ser um pastor integral 24 horas, para que pudesse alimentar o rebanho do Senhor? Eu tenho certeza que no seu coração você já tem uma resposta. Aquele homem chegou no culto apenas para dar a bênção apostólica, mas ele precisava fazer aquilo para sustentar a sua família. E eu já tive a oportunidade de conversar com pessoas que fizeram da prática do dízimo, das ofertas, até mesmo uma troca. E hoje não estão mais nos caminhos do Senhor, porque entenderam que essa troca não foi feita, não foi devolvida pelo Senhor. Ele apenas deu, ele apenas deu, ele apenas deu e não recebeu nada em troca. Então, também tem ainda essas pessoas que acreditam que o dízimo é uma troca. Eu dou para receber. Isso é muito comum até os dias de hoje, infelizmente, nós encontrarmos. Mas essa palavra que nós acabamos de ver, Caim e Abel levam uma oferta ao Senhor. A primeira vez que nós vemos
a Bíblia registrar algo relacionado à oferta, ela está ligada à adoração. Eles foram adorar ao Senhor e levaram as suas ofertas. Talvez se eu perguntasse para você nessa noite, por que você traz a sua oferta, o seu dízimo à casa do Senhor? Talvez você tenha milhares de respostas para me dizer. Olha, para cumprir com os gastos da igreja, para honrar a vida das viúvas, a vida dos desempregados, aquelas pessoas que a gente possa talvez levar uma cesta básica. O princípio, se o seu coração é esse, está totalmente equivocado. O que vai acontecer depois, seja de certo ou errado, não é o propósito que você deve ter quando trouxer a sua oferta ao altar do Senhor. A oferta está ligada, primeiramente, à adoração, ao reconhecimento de tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Se vai pagar a luz, se vai comprar de cesta básica, é outra situação, que geralmente é o que acontece. Mas no seu coração, no meu coração, o principal propósito tem que ser de que eu estou adorando ao Senhor com meus dízimos e com minhas ofertas. Pois Caim e Abel levaram do seu melhor ao Senhor. A primeira vez que a Bíblia registra a situação de oferta, ela está diretamente ligada à adoração, queridos. Então não tem essa de que é só do Velho Testamento, como muitos dizem, pertence somente à lei mosaica, como outros também dizem. Mas todo o nosso dízimo e a nossa oferta está ligado em reconhecer quem o Senhor é nas nossas vidas. A adoração que prestamos ao Senhor com os nossos recursos financeiros. Então, queridos, quando alguém vier discutir com você sobre esse assunto, ore por ela e entenda que talvez ela não tenha entendido o princípio de dizimar e ofertar como adoração ao Senhor. Não vale a pena discutir, não vale a pena entrar numa guerra ferrenha, mas no coração de cada um de nós deve estar certo que com isso nós estamos adorando ao Senhor. As primeiras adorações que foram feitas ao Senhor, não tinha instrumentos, não tinham pessoas cantando, não tinha pessoas até mesmo pregando a palavra, mas eles levaram ao Senhor o melhor que eles tinham, entendendo que o Senhor estava dando para eles aquele recurso. Então esse deve ser o nosso entendimento até a volta de Jesus, queridos. O nosso dízimo, a nossa oferta em adoração ao Senhor. Por isso eu te convido nessa noite a continuar nesse instante de adoração, a continuar adorando ao Senhor com aquilo que de melhor Ele te deu, em agradecimento ao seu emprego, aos seus recursos, à sua empresa. Eu te convido a se colocar de pé por um instante, um pouco mais, para que nós possamos adorar ao Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas.